Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Celso. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Antes de começar essa videoaula, lembrando que ela vai ser praticamente a última da apostila 5 de Biologia, quero lembrá-los que agora, dia 1 e dia 2, o ângulo vai passar o simulado de Biologia e das outras matérias. Me parece que de Biologia vai ser no dia 2 de abril. É importante que vocês tenham contato com essas aulas, assistam antes do simulado, porque provavelmente esse assunto cairá como conclusão da apostila 5. Se você quiser ter um bom desempenho nesse simulado, é fundamental que você assista essa aula. Eu vou disponibilizá-la, acredito que ainda hoje, se eu conseguir, né, se a conexão minha deixar, e vocês aí na segunda, na terça-feira, dá um jeitinho de assistir essas aulas aí, tá? E qualquer coisa, via WhatsApp, fale comigo, tá bom? O assunto da aula, está escrito, são cordados, classificação e características. Mas antes de eu falar dos cordados, eu preciso fazer uma breve revisão com vocês sobre os equinodermos. Lembram? São aqueles que na derme apresentam espinhos. Por que eu preciso fazer essa revisão? Porque há muitas semelhanças, muita ligação de ancestralidade comum, de passado evolutivo, de filogenia entre os equinodermos e os cordados. Vamos relembrar. Os cordados, os equinodermos são exclusivamente marinhos. Eles podem viver livres ou fixos, grudados em alguma superfície, em algum substrato. Eles são triblásticos, celomados. Olha a novidade aqui, da aula anterior eu já tinha falado, deuterostômos, porque o blastóporo origina o ânus. Tem um endoesqueleto calcáreo que é usado na sustentação e na proteção, uma respiração e excreção feita por difusão, e a marca registrada é aquele sistema altamente completo, que eu chamei de ambulacral ou hidrovascular, que participa de quase todas as funções fisiológicas dos equinodermos, inclusive a locomoção. Esse slide também está na aula anterior. Os equinodermos apresentam dois tipos de simetria. Você está lembrado da aula anterior? Bilateral, quando ela, logicamente, está na larva, e radial, quando o animal já é adulto. Então, por que eu disse isso? Porque essas características, deuterostômios, endoesqueleto calcáreo, também estão presentes nos cordados. Por isso, a gente pode acreditar que equinodermos e cordados têm uma filogenia, um passado evolutivo, uma ancestralidade comum. São muito próximos. Tudo bem? Vamos lá. Quais são as características gerais dos cordados? Vamos lá? Relembre, eu tenho repetido, porque de tanto eu falar, você vai acabar gravando. Eles são pluricelulares, com tecidos organizados. Eles são eucariontes, eles são heterótrofos por ingestão, triblásticos, celomados, todos de simetria bilateral, deuterostômios, mas os cordados, eles apresentam características exclusivas que só ocorrem neles, são inovações, né? Inaugurações dos cordados. Quem são elas? 4 características. A primeira delas é o tubo neural, também chamado de tubo nervoso dorsal. Ele é dorsal porque está na região dorsal do animal, que seria, entre aspas, a costa do animal. Esse tubo neural dorsal, que só está presente no período embrionário do cordado, quando esse animal tornar-se adulto, ele vai originar o sistema nervoso central, formado por encéfalo e medula.
Outra característica, na fase embrionária, o cordado apresenta uma cauda pós-anal, que depois, em alguns animais, ela pode até desaparecer. Outra característica também é fendas branquiais faringianas, na região da faringe. Lembrando que essas fendas branquiais faringianas, depois que sair da fase embrionária, vão originar as brânquias ou elas desaparecem para dar lugar aos pulmões. Tudo bem? Mais uma característica, ó, um eixo de sustentação chamado notocorda, daí o nome cordado, porque tem notocorda. E essa notocorda é interessante porque nos cordados mais primitivos ela permanece por toda a vida. Já nos vertebrados, ela é substituída pela coluna vertebral. Aqui em cima, do lado esquerdo, você está vendo, né, o desenho de um céfalocordado, um cordado primitivo chamado anfióxo. Tá? Se você fizer um corte transversal aqui nele, ó, horizontal, você vai perceber nesse corte aqui, ó, as regiões que eu acabei de falar. O tubo neural dorsal aqui em azul, a notocorda em amarelinho e aqui o tubo digestório. Se você fizer um corte vertical, né, longitudinal, mesma coisa, você vai enxergar lá em cima o tubo neural dorsal em azul, a notocorda em amarelo e o tubo digestório aqui, ó, a cavidade em branco. Tá bom? Existe um pouco de dúvida quanto ao número de espécies de cordados. Fala-se em 70 mil, mais ou menos. Independente do número, que eu acho que isso é pouco importante no momento, os cordados foram subdivididos em dois subgrupos. Primeiro, o grupo dos protocordados, também chamado de acraniata, lembrando que eles não têm crânio, não têm encéfalo e não têm coluna vertebral. Vou repetir. Não tem crânio, não tem encéfalo, não tem coluna vertebral. Esses animais ainda são invertebrados. Dois grupos merecem destaque aqui, ó, os cefalocordados e os urocordados. Eu vou explicar na sequência. Aqui embaixo, o segundo grupo, a gente chama de eucordados ou simplesmente de vertebrados, ou craniata. Ao contrário dos protocordados, aqui tem crânio, tem encéfalo, tem coluna vertebral. Pode ser cartilaginosa ou óssea. Quem é que faz parte dos eucordados? Os ciclostomados. Se você pegar essa palavra aqui, ó, estoma é boca, ciclo circular. Eles têm boca circular porque não têm mandíbula. Eles são agnatos, sem mandíbula. Teremos explicação na sequência sobre eles também. Depois vem um grupo aqui, ó, que a gente chama de peixes, né, do latim piscis, e aí aparece um quarteto aqui, ó, formado por anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que são chamados de tetrápodos, porque apresentam 4 apêndices. No caso das aves, elas são bípedes, mas têm 2 asas, né? 2 mais 2, 4. Esse quarteto aqui, ó, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que na verdade é um quinteto, eles são gnatos ou gnatostomados. Eles têm mandíbula, e em alguns essa mandíbula já é, no nosso caso, o nosso maxilar. Vou agora fazer uma breve revisão deles, cada um aqui, tá bom? Depois, numa outra oportunidade, eu vou falar separadamente de cada um deles. Eu confesso que eu estou preocupado com o simulado do dia 2, por isso que vocês precisam dessas noções gerais.
Os cefalocordados têm como exemplo esse animalzinho aqui embaixo, ó, chamado de anfioxo. Olha a boca dele cheia de dentes córneos aqui, ó, os cirros, né? Veja que ele continua apresentando as características lá da fase embrionária. Notocorda, tubo neural dorsal, fendas branquiais faringianas. E olha que interessante, a notocorda dele permanece da cabeça até a cauda. Portanto, ele ainda é um invertebrado. São de sexos separados. Aqui o desenho original, verdadeiro deles, ó, diferentes cores, olha a musculatura em miômero, em letra V, tá? Eles vivem no fundo do mar, às vezes enterrados. Os urocordados ou tunicados também têm razão de assim serem chamados. Uro é cauda. Corda, então, ó, notocorda encontrada apenas na fase larval e na cauda. De novo, a notocorda, que é um eixo de sustentação, ela está encontrada na cauda e na fase larval. O corpo desses animaizinhos é envolvido por uma membrana chamada túnica, feita de uma proteína chamada tunicina. Por isso que eles têm o nome de tunicados. Tudo bem? Eles vivem fixos, logicamente também no fundo do mar. São animais aqui, ó, hermafroditas, monóicos. Eles têm o nome popular de assídeas. Olha aqui, ó, as aberturas, canal inalante, canal exalante. Se você apertar ela, ela elimina um jato de água, por isso que ela também é conhecida como azeitona do mar ou cospe-cospe. Olha que bonitas aqui, tem de diferentes cores, né? Tem arroxeadas, amareladas. Vamos agora ingressar no que nos interessa, né? Dentre os cordados, sem sombra de dúvida, o que mais chama atenção são os cordados vertebrados. Vamos relembrar por quê? Porque eles têm crânio, eles têm coluna vertebral e eles têm encéfalo. Dentro desse grupo dos vertebrados, eu quero começar falando aqui, ó, dos peixes sem mandíbulas, que na verdade não são peixes, né? Lembram peixes. Eles são chamados de ciclostomados, porque eles têm a boca circular pela falta de uma mandíbula. Aqui embaixo você tem o famoso peixe bruxa ou feiticeira, e aqui do lado direito você tem a lampreia, tá bom? Aqui tem a descrição desses animais, olha lá, eles são de sexos separados, tem fecundação externa, apresentam fase larval, a larva deles se chama amocetes, tá? E no caso da lampreia, ela tem o costume de parasitar, né? Ela gruda na brânquia de peixes maiores e fica se alimentando do seu sangue. A feiticeira, ela pode ser herbívora, como pode ser necrófaga, se alimentando de coisas mortas. Tudo bem? Bom, os verdadeiros vertebrados mesmo, né, os mais importantes, começam a partir dos peixes. Nós podemos dividir os peixes em dois grupos. Os condrícteos, também chamados de peixes cartilaginosos, representados por tubarões, as raias e as quimeras. Gira em torno de 800 espécies, né? São principalmente marinhos, têm escamas em forma de placa, a boca deles fica voltada para baixo, por isso que é ventral, com 5 fendas branquiais, que são aquelas rachaduras que você vê no corpo de um tubarão, na lateral do corpo. São heterotérmicos, ou seja, tem a temperatura corpórea variável, né? Eles têm a temperatura do ambiente,
E não tem a bexiga natatória, que é um órgão hidrostático, funciona como uma espécie de boia. Não tendo essa bexiga natatória, esses animais aqui, ó, esses peixes cartilaginosos, não conseguem flutuar. Portanto, ou eles ficam permanentemente nadando, ou eles vão lá em algum lugar, encosta e dormem. Tá bom? Fazendo uma comparação, do outro lado, nós temos os peixes ósseos, daí o nome osteícteos, são bem mais numerosos, a boca deles é para frente, é frontal, né? Por isso que eu brinco com os alunos que o peixe faz blu-blu, porque a boca é para frente. Eles têm 4 pares de fendas branquiais, elas ficam protegidas por uma membrana chamada opérculo, ali na região da guelra. Portanto, você não consegue ver as brânquias do peixe ósseo. As escamas são de origem dérmica. Eles têm uma linha lateral, que é o sensor, o sonar, o radar do peixe. Essa linha lateral, ela capta tudo que está acontecendo na água e, consequentemente, avisa o peixe. E uma bexiga natatória, que funciona como um órgão hidrostático que permite a flutuação. Se um dia você limpar um peixe ósseo, a hora que você for tirar a barrigada dele, você vai ver que nem 2 bexiguinhas cheias de ar. São as bexigas natatórias do peixe. Tudo bem? Aqui o cavalo marinho e aqui os peixes ósseos aí que são muito interessantes. Se você observar aqui, ó, esse tubarão, você está enxergando que ele apresenta aqui, ó, um par de clásteres. Na verdade, são nadadeiras transformadas em órgãos copuladores, presentes exclusivamente no macho, e funcionaria como se fosse o pênis do tubarão, tá? O que é interessante é que esses órgãos copuladores, chamados de clásteres, eles são nadadeiras pélvicas transformadas. Aliás, aproveitando a curiosidade, os peixes têm o corpo coberto de escamas e eles apresentam nadadeiras. Vocês já sabiam disso, né? Continuando. O ramo da biologia que estuda os peixes é a ictiologia. Para um ictiólogo, essa nadadeira caudal de um peixe já serve para classificá-lo. Então, aqui do lado esquerdo, você está vendo essa nadadeira, chamada de heterocerca, ela ocorre nos cartilaginosos. Já um peixe ósseo osteícteo, ou ele tem ela dificerca, porque ela está dividida em 2 aqui, ó, ou ela é homocerca, porque ela tem 2 partes iguais. Portanto, para um especialista, basta olhar na nadadeira caudal e ele já saberá fazer a classificação do peixe. Que maravilha, hein? Aqui as fendas branquiais, onde ficam as brânquias, né? No caso, esse peixe ósseo, ele tem essa membrana chamada opérculo, você não consegue enxergar as brânquias dele. Agora, olha aqui no tubarão, ó, a falta do opérculo larga as brânquias expostas. Tudo bem? Bom, acho que até aí tudo bem, tranquilidade máxima, né? Vamos para mais um grupo aí de cordados vertebrados. Estou falando agora dos anfíbios. O nome anfíbios é muito simples de entender. Anfi 2, bio, modo de vida. Por que essa denominação? Quando eles são jovens, na fase larval, eles são aquáticos. Lembra lá do girino? Quando eles crescem, eles são terrestres, mas não perdem o contato com a água. Então, por ter 2 modos de vida, eles são anfíbios. A coisa que mais cai, inclusive no simulado, preste atenção, é bem provável que vá cair, é a pele. A pele de um anfíbio, ela é fina, úmida, permeável,
sem escamas e altamente vascularizada. Por que eles têm essa pele? Justamente para auxiliar na respiração, porque os anfíbios têm pulmões atrofiados, certo? Dentre os vertebrados, é o grupo que tem maior variedade de estruturas respiratórias. Quando ele é jovem, forma larval, ele respira por brânquias. Quando ele se torna um adulto, ele respira tanto pela pele cutânea como por pulmões que são atrofiados. Tá? A pele dele é fina porque é pobre em queratina e eles têm muitas glândulas na pele, inclusive glândulas de veneno, por isso que todo mundo morre de medo do sapo, né? Mas nós temos rãs venenosas também, tá? Aqui, ó, os exemplos para vocês, ó. Anuro, que significa sem cauda. Olha o exemplo aqui, ó. Você tem aqui uma rã, tem o sapo, a perereca, tá? Você tem os urodelos, que é a salamandra, ó, ela tá aqui, certo? Ó, urodelo, ele tem cauda e tem patas, tá? E aqui, ó, você tem o Apoda ou Gymnophiona. O nome popular é cobra cega, mas ela não é uma cobra, né? Também é chamada de Cecília. Lembra a cobra, mas não é, porque você sabe que as verdadeiras cobras são répteis. Tudo bem? Por curiosidade, eu pediria para você dar uma pesquisada das diferenças entre sapo, rã e perereca. O sapo, obrigatoriamente, tem 5 dedos na pata. Eles são maiores, são venenosos, são mais escuros, né? As rãs, elas têm as patas traseiras mais desenvolvidas que as dianteiras. Elas têm 4 dedos, né, na pata. E a perereca, ela é bastante fácil de distinguir das demais, porque ela tem discos adesivos, ventosas nas patas e tem 4 dedos também. Mas, repito, o aluno curioso, interessado, vá buscar mais a fundo, porque tem outras diferenças também, tá bom? Quando eu estiver com vocês dando aula presencial, eu comento melhor isso, tá? Bom, uma coisa que chama atenção é a metamorfose dos anfíbios, né? Eles têm fecundação externa, tá? Soltam os gametas na água. O desenvolvimento é indireto, formando uma larva popularmente chamada de girino. Eles são de sexos separados. E aqui você está vendo, ó, desde o zigoto até a formação de um sapo, de uma rã, de uma perereca e de qualquer anfíbio que estejamos falando. Aqui você está vendo a cópula deles, também chamada de amplexo conjugal. O macho sobe na costa da fêmea, pressiona o seu abdômen, elimina os gametas, portanto, é um amplexo conjugal aí. Tudo bem? Acho que eu posso prosseguir. Se te perguntarem sobre anfíbios, tenta mentalizar aí um sapo, uma rã, uma perereca, vai olhando que você vai se sair muito bem. Outro grupo de vertebrados é a classe dos répteis. A palavra reptilia, do latim, significa animais rastejantes. Nós temos aqui, ó, os principais répteis, né? Nós temos aqui, ó, jacaré, nós temos aqui, ó, provavelmente aqui está na terra, aqui, ó, pode ser um jabuti. Nós temos as cobras, né? Nós temos o dragão de Komodo, que todo mundo já ouviu falar. Nós temos a tuatara, que é um animal encontrado lá na Nova Zelândia, que é considerado um fóssil vivo, de tanta semelhança que ele tem com os dinossauros. Só lembrando que dentro dos répteis, os mais famosos são os crocodilianos, que são os jacarés e os crocodilos. Tá? Mais ou menos 6.000 espécies. Ao contrário dos anfíbios, a pele dos répteis ela é seca, sem glândulas, altamente queratinizada, impermeável e avascularizada.
Essa pele, obviamente, dá aos répteis a conquista do meio terrestre, porque eles vencem o maior problema de um animal terrestre, que é a desidratação. Tá? Repito, a pergunta mais frequente no vestibular é exatamente, a pele do anfíbio com suas adaptações comparada com a pele dos répteis e suas adaptações. Prestem muita atenção nisso, tá? A reprodução, obviamente, não depende da água, porque eles têm cópula, né? É o primeiro grupo de vertebrados a conquistar definitivamente o meio terrestre, graças a uma pele queratinizada que economiza água e combate a desidratação, tá? Depois, na sequência, nós temos aqui, ó, as aves, os vertebrados também. O que caracteriza uma ave? Todos vocês sabem, corpo coberto de penas. Só as aves têm penas. Tá? Outra característica, inclusive, é o tema mais pedido nos vestibulares, são as adaptações que as aves têm para poder voar. Tá? Então, eu vou citar algumas aqui. Ó. Primeiro, asas. Segundo, pulmões com sacos aéreos que permitem elas armazenar bastante ar. Terceiro, ausência de uma bexiga natatória, que com isso o corpo fica mais leve. Quarto, pulmões altamente desenvolvidos, bem oxigenados, cheios de sacos aéreos. Quinto, o peito da ave apresenta um osso chamado externo, que você também tem, é esse osso que liga as suas costelas, transformado em quilha carena, que permite que músculos grudem nas asas e façam movimento. É um mecanismo de ação-reação. Não tem bexiga urinária, como eu falei, a boca não tem dentes, deixando a cabeça leve. Tem uma visão excelente que permite aquela visão panorâmica de lá de cima, dominando todo o ambiente lá embaixo. Portanto, eu costumo dizer o óbvio, elas foram feitas para voar. Os insetos que são invertebrados também voam, são alados, mas não podemos comparar as asas das aves com a dos insetos, né? Elas são interessantes porque elas também apresentam a temperatura do corpo interna constante, elas são homeotérmicas. Com isso, elas não estão sujeitas a oscilações térmicas, elas não têm oscilações metabólicas. E isso dá a elas a capacidade de voar, o alto metabolismo energético que elas têm. Aqui no nosso desenho, do lado esquerdo, ele mostra o atobá, do lado direito, a ema. Tá? Bom, finalizando, pessoal, dentre os vertebrados, sem sombra de dúvidas, eu tenho que terminar falando dos mamíferos. Como é fácil falar de mamífero, porque indiretamente eu estou falando de você, meu querido ouvinte, meu querido aluno, que já estou com saudades. Os mamíferos também são vertebrados, assim como as aves, eles são endotérmicos, ou seja, ou homeotermos, capazes de controlar a temperatura interna. No caso dos mamíferos, ela gira em torno de 36 graus. As aves, pelo fato de ter uma pele gordurosa e as penas, a temperatura interna delas gira em torno de 41 graus Celsius. Para nós, uma febre insuportável. Para as aves, o set point, a temperatura ideal, que permite aquele metabolismo que eu falei. Um mamífero, ele tem as suas características exclusivas. Vamos lá comigo? Qual seria a característica exclusiva das aves? Primeiro, corpo coberto por penas. Segundo, pulmões com sacos aéreos, né? E os mamíferos? Vamos lá comigo? Primeiro, corpo coberto de pelos. Esse pelo, para nós, aparece com o nome de cabelo, e assim vai. Segundo,
3 ossículos no ouvido, martelo, bigorna, estribo. Terceiro, um músculo que separa o tórax do abdômen, chamado diafragma, muito importante na respiração. Quarto, dentes diferenciados, que são os caninos, incisivos, molares e pré-molares. Quinto, glóbulos vermelhos anucleados. Sexto, placenta, que é o nosso anexo embrionário exclusivo que permite a viviparidade que nós vivamos dentro do organismo materno. Tendo esse conjunto de características exclusivas, é definido como mamífero. Tá? Nós podemos pegar aí mais ou menos 7.000 espécies de mamíferos e dividi-los, classificá-los em 3 grandes categorias. Eu vou falar dos mais antigos para os atuais, os mais evoluídos. Os primeiros mamíferos que surgiram na face da Terra, eles foram chamados de prototérios ou monotremados. Olha, eles botam ovos, tá? Eles têm bico, vou adiantar um pouquinho aqui para você, ó. Olha aqui, ó, eles têm esse bico córneo aqui, eles têm cloaca, eles botam ovos, aí você vai falar, mas então não é ave? Não. Por que ele é mamífero? Por causa daquelas características anteriores que eu falei para vocês que aparecem em mamíferos, tá certo? Exemplo, ornitorrinco, que é o que você está vendo aqui, ó, e a equidina. Tá? Esses animais hoje somente são encontrados lá no Parque de Melbourne, lá na Austrália. São exclusivos de lá. Tudo bem? Segundo grupo, eu diria que os mamíferos intermediários, eles são mais evoluídos que os monotremados. Também chamados de marsupiais, porque tem aquela bolsa na frente do abdômen, chamada marsúpio, no interior da qual ficam as glândulas mamárias. Então, esses animais fazem a cópula, a mãe começa a criar no útero o filhote, e depois de alguns dias ele é expulso do útero, ele sobe pela barriga da mãe, cai dentro dessa bolsa chamada marsúpio, encontra as glândulas mamárias e ali completa o seu crescimento. Tá? E, para finalizar, existe uma teoria que diz que todos eles viveram juntos lá na Pangeia, lá atrás. Mas os eutérios, também chamados placentados, por serem mais evoluídos, dotados das melhores adaptações, eles praticamente foram expulsando os outros mamíferos e hoje mais de 90% das espécies de mamíferos existentes no planeta são eutérios ou placentados. O nome já explica, né? Possui um anexo embrionário chamado placenta multifuncional que nutre, que protege, que realiza trocas gasosas, que realiza trocas respiratórias, que produz hormônios e que permite a viviparidade, ou seja, o filhote desenvolver-se dentro do corpo da mãe. Tudo bem? Então, portanto, só mamífero tem placenta. Aqui, como eu tinha falado para vocês, né? O ornitorrinco, a equidina. E aqui, ó, os marsupiais, né? Você está vendo o canguru, você está vendo o koala, aqui você está vendo o gambá, aqui você está vendo o musaranho, aqui você está vendo o famoso lobo-diabo da Tasmânia, e assim sucessivamente. Esse slide aqui, ó, eu achei ele na internet, achei muito bonito, porque ele traz o resumo de algumas características dos cordados vertebrados. Então, eu vou ler uma por uma aqui para vocês, porque eu acredito que vocês já devem estar se lembrando, né? Então, vamos lá. Circulação nos peixes, ela é simples. Só passa um tipo de sangue pelo coração e ele é
venoso. Nos anfíbios, ela é dupla porque tem dois tipos de sangue. O arterial, rico em oxigênio, o venoso, rico em gás carbônico. Por que incompleta? Porque os sangues se misturam. Por que fechada? Porque o sangue só circula dentro de vasos sanguíneos, bombeado pelo coração. Nos répteis, ela é dupla porque tem sangue arterial e sangue venoso. Fechada, porque só está dentro de vasos sanguíneos. Incompleta, porque também tem mistura. O fato dos anfíbios e dos répteis e os peixes terem circulação desse tipo, eles são animais de sangue frio, heterotermos. Os livros antigos de biologia trazem o nome pecilotermos, poiquilotermos. O que eu gosto de chamar a atenção é aves e mamíferos. Olha, eles têm circulação dupla, eles têm circulação fechada completa e homeotermos, por isso que eles têm ampla distribuição geográfica, porque eles podem suportar as variações climáticas do planeta. O coração de um peixe, ele tem 2 cavidades, dos anfíbios, 3, dos répteis não crocodilianos, 3, mas nos crocodilianos já tem 4 cavidades. Nas aves, 4 cavidades completamente separadas, nos mamíferos, 4 cavidades completamente separadas. Os peixes são animais de sangue frio, anfíbios, animais de sangue frio, répteis, animais de sangue frio, já as aves e os mamíferos são homeotérmicos ou endotérmicos. A respiração nos peixes é basicamente branquial, mas alguns peixes têm aquela bexiga natatória transformada já num pulmão. É o caso da piramboia, que nós conhecemos, né? São 3 espécies no mundo, né? A piramboia, o selacanto e o Neoceratodus. Tá bom? A piramboia também é conhecida como cobra do barro, comestível. Acredita em mim, eu já comi e é gostoso. Tá? Nos anfíbios, lembra lá atrás eu disse, são os vertebrados que têm maior diversidade de estruturas respiratórias. Larval, brânquia, o adulto respira junto pela pele e pelos pulmões. Nos répteis, exclusivamente pulmonar, mas no caso dos quelônios, das tartarugas que vivem no mar lá, elas também podem auxiliar a respiração porque elas têm uma cloaca vascularizada. Nas aves, um pulmão cheio de sacos aéreos e nos mamíferos, um pulmão cheio de alvéolos, né? Bom, quanto à excreção, os peixes, se forem ósseos, eles vão excretar amônia. Se forem cartilaginosos, eles excretam ureia. Os anfíbios, eles excretam ureia. Os répteis, como eles são ovíparos, o filhote desenvolve inicialmente, né, o embrião dentro de um ovo, eles excretam ácido úrico, porque o ácido úrico é, primeiro, praticamente insolúvel em água e pouco tóxico. As aves, assim como os répteis, também são ovíparas, excretam ácido úrico. E nós, mamíferos, tem uma coisa interessante. Nós produzimos amônia. Essa amônia vai para o nosso fígado transforma em ureia. Quando a gente fala de excreta, lembre-se dessa dica do professor. Excreta é o que é jogado fora. Então, nós excretamos ureia. Tá bom? Como eu disse no começo da aula, eu fiz essa aula bastante rápida, falando o necessário para você fazer o simulado de, provavelmente, quarta-feira. Eu, agora, mais tranquilo, porque eu terminei a programação, agora eu vou fazer aulas separadas, mais exatamente videoaulas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essas aulas estão indo para o plural,
Essas aulas estão indo para canal do YouTube. Em breve, inclusive amanhã, segunda-feira, eu vou estar fazendo um treinamento, eu vou entrar ao vivo e a cores com vocês para a gente resolver exercícios pelo Hangout. Na verdade, é uma situação diferente para todos nós, inclusive para o professor Celso, mas eu estou gostando da brincadeira e eu espero que eu tenha sido útil. Eu falo às vezes um pouco rápido, corrido, mas você pode também pegar o seu livro, o texto, e lá todos esses assuntos estão bem explicados, bem detalhados. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. E juízo.